Se quiser encerrar a caçada, vai até as coordenadas que tô te mandando. What is that? Aviso, um agente da sua equipe foi atingido. Assistência médica é necessária. Aviso, um agente da sua equipe precisa de ajuda imediatamente. Aviso, um agente da sua equipe foi atingido. Assistência médica é necessária. How much can one villain take? Meu Deus! Meu Deus! Muito chato! Não aguento mais! E aí, pessoal? Meu nome é Onsley e novamente aqui estou eu chateando todos vocês. E dessa vez é literalmente, já que o nome do quadro não é à toa, e esse aqui será um vídeo bastante técnico. Seguindo a mesma pegada do último, onde mostrei novidades relacionadas à visão realista que os desenvolvedores venderam para esse jogo, nesse falarei sobre o audiovisual, e evidenciarei no mínimo 15 coisas que virão por aí. Como muita gente ainda fala de downgrade, começarei o assunto com um tweet, de março passado, onde o diretor criativo respondeu a um jogador dizendo que esse tipo de coisa não era o planejado. E por que ele escreveu aquilo? Era só marketing? Ou algo óbvio de se constatar após as informações da E3? Mesmo desconsiderando que joguei a demo, facilmente iria na segunda opção. E sabe por quê? Bem, tudo começa com o fato da resolução do que vimos até agora. Apesar de rodar em 3 plataformas, ou melhor 5, se considerarmos a geração chamada de quarta e meia que surgiu nos consoles após o lançamento do jogo, em cada ambiente é possível jogá-lo com imagens de qualidades diferentes. Nos consoles de quarta geração, PS4 e Xbox One S, a jogatina rola em Full HD. Nos consoles de quarta geração e meia, que seriam o Xbox One X e o PS4 Pro, rola em 4K. E nos PCs ela pode acontecer até em 8K, dependendo do tanto de dinheiro que o cidadão investiu na sua placa de vídeo e no processador. Para aqueles que não sabem, essa diferença dos consoles se tornou possível com o lançamento da Morango, que foi o nome escroto que escolheram para o patch 1.8.1, que por razões que não são óbvias, que tratarei futuramente, o principal beneficiário foi o console da Microsoft. Desde então, quem tem um modelo X desse equipamento consegue salvar Manhattan em 4K nativos. Diferente do que rolava antes, quando o código do jogo não suportava isso, e os consoles desse nicho tinham como única opção o uso de uma tecnologia chamada upscaling, que força essa ótima resolução. Além disso, vale dizer que para os consoles, desde o lançamento do The Division, esse é um jogo limitado pela própria Ubisoft em 30 frames por segundo, indiferente da geração do console. E quanto aos PCs, bem, lá as coisas são bem diferentes. Como disse antes, tudo depende de dinheiro. Quanto mais milhares de reais a pessoa investir em hardware, melhor será a imagem e a experiência em Manhattan. Inclusive, como poucos devem conhecer, caso queiram ficar embasbacados, recomendo perder uns minutos assistindo alguns desses vídeos e conhecer o verdadeiro significado do modo Ultra dessa plataforma. Além disso, lembre-se que mesmo a imagem sendo incrível, talvez você não consiga assistir em sua verdadeira qualidade, seja por causa do descuido do pessoal que subiu o vídeo no YouTube em formato 1080p ou mesmo em 4K e assim reduziu a resolução original, ou até mesmo pelo fato da tela do seu celular, computador, televisão ou PC não suportar essa resolução e reduzir a quantidade de pixels. E o que isso tudo tem a ver com o novo jogo? A demo que disponibilizaram na E3 e em outras feiras manteve esse mesmo padrão ótimo de imagem, rodando em 4K, tanto nos consoles quanto no PC, sendo que nesse último ela estava em 60 FPS, como mostra algumas gameplays. Assim, impossível termos qualquer piora na resolução da imagem, já que ela estaria no mesmo patamar do que temos atualmente na 1.8.3. Imagino que agora você está pensando, nesse vídeo ele exagerou nos termos técnicos. Caralho, vai se fuder. Mas antes que a raiva continue, segue um tutorial bem simples e rápido explicando essas resoluções. Mas se caso essa pegada técnica tenha ficado muito maçante na sua visão e você está atrás somente das novidades, corra o vídeo para o tempo de 10 minutos e 30 segundos. Resolução é a quantidade de pixels que é possível exibir dentro desses limites físicos. Os pixels são o menor tamanho que uma imagem pode ter. Cada pixel carrega uma única informação, uma única cor, que junto com outros pixels formam a imagem que você vê na tela. Os pixels são organizados em linhas e colunas. A resolução
Portanto, é a medida que indica quantos pixels há em cada linha e em cada coluna da sua tela. Logo, quanto mais pixels existirem, mais detalhada e rica será a imagem, pois mais informações a tela poderá exibir. Por exemplo, se falarmos que uma tela tem uma resolução de 1920 por 1080, quer dizer que ela possui 1920 pixels em uma linha e 1080 em uma coluna, certo? Agora que sabemos o que é pixel, vamos ver as principais resoluções que existem hoje no mercado. Resolução HD ou 720p. Com o surgimento das telas de LCD, LED e plasma, as fabricantes criaram um padrão de resolução e chamaram de High Definition, alta definição. Essa resolução, apelidada de HD, é de 1280 por 720 pixels. Resolução Full HD ou 1080p. O termo representa a resolução de 1920 por 1080 pixels, sendo uma das mais usadas hoje no mercado. Imagem em alta definição, mais nitidez e bons detalhes. Recomendado para quem trabalha com formatos de vídeos mais consumidos no mercado e jogos em alta resolução. A resolução 4K é 4 vezes superior que a Full HD, e o nome 4K representa justamente a grandiosidade da resolução, que é de 3.840 por 2.160 pixels. Como se aproxima muito de 4.000 pixels e por questões comerciais, resolveram arredondar o valor e dar o nome de 4K. Imagem com ultra definição, 4 vezes mais rica em detalhes que a Full HD, perfeito para quem trabalha com edição de filmes e imagens profissionais. Cada vez mais jogos no mercado começam a ser feitos em qualidade 4K. Resolução 8K, Full Ultra HD ou 4320p. Ela possui uma combinação de 7680 por 4320 pixels, o que a torna 16 vezes maior que a Full HD. Entenderam que a resolução do novo jogo não tem como piorar? Assim seria impossível qualquer downgrade de imagem. Ah, posso estar errado. E você está pensando que mesmo que a qualidade da imagem não piore, eles pretendem cagar nos gráficos do jogo. Tipo algo idiota que rola em alguns canais em alta definição, que existem passar Tom e Jerry, Pica-Pau ou mesmo a porcaria do Chaves de 1970 com aquela imagem horrível. Assim não adianta nada ter uma boa qualidade de imagem se o conteúdo tem um visual cagado, né? Se for isso, como diria o Peter do Ei Nerd, calma, jovem mancebo Illuminati. Isso porque o jogo será baseado no mesmo motor gráfico. E o que isso quer dizer? Veja aí. So it's a incredible opportunity for us to take all that learning, all that experience from what the Division is today and put that into a new game. And also, I mean, technology advances with time as well. So Snowdrop today is a better engine, a more capable engine than we released the Division 1 with, which was still fantastic, but we can do more now. So we of course want to take that opportunity as well, which would be so much more difficult to do with the game that's live. So yeah. Aproveito para me corrigir. Mesmo motor gráfico, caralho! O que nós teremos será uma versão atualizada do que rola hoje, no jogo 1, contando com várias melhorias. There are many reasons. Yeah. Snowdrop is one of the most flexible engines that I've worked with. It has always been about giving power to the developer and letting them come up with creative ways to solve problems. That's a baby for Massive, one of those big creations that we're proud of. All the tools share a common core. What you see is what you get. It really feels like a tool that was built for artists. So the philosophy is that we try to make all the iteration times and all the workflows as short as possible because we value our artists and our programmers' time. If something is slow, we will work on it and make it better for you. And it all goes back to that iteration time. How do we make that faster? The UI of Snowdrop, it's consistent across various different tools. So it allows you to go from creating a prop to scripting a level and the environment feels the same. And we work really hard to make sure that it stays consistent so you feel comfortable and you spend less time clicking around in menus trying to guess where is this thing. And having designers here to help us with that makes it even better. Developers are the users. What we create is just for them. How can we make them more efficient and eliminate unnecessary steps in their work? We want them to be happy. We want them to work, not wait.
Having tools which allow developers to iterate quickly is key. Construction graphs is a good example. It allowed us to cut down the time it would take to prop a street, and it gave us more variation when building the world. We try to make Snowdrop scalable and not over-engineer it. Snowdrop is being developed for the specific purpose of making a game. At Massive, we try to keep the game always playable. This is really important because it ensures that we can always test things. We provide all the pieces that you will need when building a game. The Snowdrop engine can be used both for a third-person shooter like The Division, as well as 2D animated games like South Park. We think that the other teams at Ubisoft are interested in our engine because you can do many things with it, and due to its modularity and its philosophy, other teams find it good to use for very different purposes. We would like to make sure that those teams are also comfortable working with it, that they're efficient, that it meets their needs regardless of what the project is. Snowdrop development hasn't stopped with shipping The Division. One of the exciting things is that Snowdrop is always evolving. Now, research is one thing, but building the city is something completely different. And to build the city, we had to do something that was even more accurate than the first game. And to do this, we improved Snowdrop, our game engine, and we allowed it to be able to import GIS and LiDAR data. And that's the type of data that you find in GPSs in cars. And what that allows us to do is, for the first time in a Ubisoft game, recreate a city one-to-one. That means exactly the same in real life than it is in the... Aí já está a primeira melhoria, apesar de que para nós que não moramos em Nova York não será algo perceptível. Mas no jogo 2 a cidade de Washington será criada nos mínimos detalhes, o que evitará erros como esse mostrado por uma famosa cosplay da comunidade. Para quem não conhece o mapa, ela se hospedou em um prédio de apartamentos ali próximo da entrada da Sinal Roubado. Quando estava por lá, reparou em algumas discrepâncias, já que a Massive removeu 2 ruas daquela região, a 50 e a 51, e fez os prédios da quadra muito mais finos do que são na vida real. Coisa que não ocorrerá no novo jogo, já que agora eles chupinham dados do TomTom, Waze, Google Maps, Apple Maps, MapLink, ou seja lá que diabos de software eles usaram para se basear. How can we make these shine? Because you can have the best assets ever, but if they're implemented poorly, like the player will know straight away, like they will react that something is off, right? Yeah. So it's about finding, working with Snowdrop. It's working with our middleware audio engine, and basically finding out how can we implement this in the best way, so it's not repetitive, so it's maybe a bit more contextual. So in terms of the barks, for instance, we have a really cool system in the works where we want to try to make the dialogue a bit more contextual, so they can say things about more specifically about where you are. Like if you're for instance, if you're in cover, they won't just say, "Oh, he's in cover." They might say like, "Oh, he's behind the police car," and stuff like that. So, it's making it a bit more contextual and avoiding repetition. Also introducing a little bit more of a back and forth. So it's not just a call out to nothing, but also actually a conversation between a couple of enemies and stuff like that. So I think that's also really exciting. But yeah, it's the technical part of it is also quite tricky, and I think that's a common misconception that people think about audio guys overall, is that we just record, but a lot of it is just we have to know every single part of the engine to be able to implement our sounds in the best way. Yeah, because it sounds like you have to build a whole logic around how all of those things, the recordings are triggered, right? Yeah, absolutely. Foram poucas informações oficiais que encontrei sobre as novidades da Snowdrop, salvo a parte do GPS e de melhor encaixe das vozes de NPC. Mas isso não é razão para não encontrarmos mais coisa. A maneira mais óbvia é dando uma olhada em todos os jogos que estão ou estarão usando a Snowdrop, desde que ela foi usada pela primeira vez, que foi no Division 1. Começaremos pelos jogos que ainda serão lançados, o Settler e o Avatar. Confiram os trailers para depois se aprofundarmos nas comparações.
Curiosity is the most powerful thing you own. Imagination is a force that can actually manifest the reality. I came out of that movie and I thought that it's unbelievable how much you want to go there. And it's interesting how they have created that feeling that Pandora is actually a place, and a beautiful place where you think you would like to be. The game should deliver on that promise. It should be the ultimate experience where you actually go to Pandora and where you can live an alternative life on the moon. We are working side by side with Lightstorm to create a game based on the world of Avatar. With the power of Massive's Snowdrop game engine, and the team's passion and obsessive focus on detail, we know they're the right group to bring the beauty and danger of Pandora to life. Com base nesses dois trailers, diferente do primeiro jogo, agora deve estar claro que a Snowdrop domina os paranauês da paz e do amor. Manja muito da natureza e de tudo relacionado com vegetais, animais e água. Assim, muitas das novidades são relacionadas a isso. Really? Yeah, you can squash the grass. Look at this. Look. Did you shoot the deer? Was there a deer out here before? Whoa. We don't hurt animals. I never shot the dogs. I was so against shooting dogs. It's, for me, it's one of those ingredients that you see in the world and it becomes real, right? If you go to Washington, D.C., you see squirrels everywhere. So we're going to have squirrels. IGN exclusive. Wow. Breaking news, everyone. There are squirrels confirmed for the Division 2. All right, we're almost... Principalmente a parte da água. O pessoal trabalhou muito bem na física das coisas. Dá para claramente ver ótimos reflexos, ondulações perfeitas em sincronia com a movimentação dos objetos, como por exemplo alguém correndo faz formas diferentes de alguém andando, e daí vai. Sem contar a cerejinha do bolo, que seria a reatividade da água. Como por exemplo nessas cenas aí, onde ela se mistura com o sangue dos personagens. Vai me dizer que isso aí não ficou legal pra cacete. Realmente, não só na minha opinião, mas na de muitos. A água será agora a bola da vez, que marcará todo o jogo no que se refere a clima e ambientação, igual foi a neve no primeiro jogo. E o pior de tudo é que já sabíamos disso faz tempo. Como mostrei há uns vídeos atrás, a primeira informação marcante que tivemos do jogo 2 é que seria um lugar inundado, ao invés de ter qualquer coisa a ver com o Rio de Janeiro, como alguns youtubers chegaram a viajar na maionese a respeito. E se você duvida que teremos tanta água assim, deixa eu dar uma mãozinha mexendo no contraste das cores desse mapa. Veja quanta água teríamos no mapa em condições normais. Isso desconsiderando qualquer problema de infraestrutura que rolou após a pandemia e deve ter ferrado com as barragens da cidade. Agora vamos falar sobre os outros jogos, que além do The Division 1 já foram lançados e usam Snowdrop. Ao todo são 3, e em 2 deles focarei aqui apenas na versão do Nintendo Switch. Bora lá ver os trailers! Nós começamos com uma equipe. Todos queremos ser super-heróis pelo mesmo motivo. Você é um traidor, Twig. Você faz parte dos super traidores. Foi você quem começou! Não fomos nós que metemos o pé da porra do universo, Mistério. Os Amigos da Liberdade ajudariam? Vamos usar um espião. Alguém do grupo que finge mudar de lado para entrar nos Amigos da Liberdade. Could use a little help here. Can you hear me? Let's rock and roll, boys!
O entendimento desses trailers é diferente dos dois anteriores. Aqui a questão não é o que é retratado com os gráficos, mas sim a fluidez da animação e a experiência que a Massive ganhou adequando o Snowdrop para essa plataforma. Por que disse adequando? Bem, tecnicamente falando, o Switch tem um hardware bem inferior ao dos consoles da Sony e da Microsoft. Assim a Massive aprendeu na marra a otimizar ao máximo a sua plataforma, para que ela rodasse nesse equipamento, o que para nós é algo maravilhoso, já que assim, recursos que antes consumiam muito o processamento de nossas plataformas ficarão mais tranquilos para serem usados, possibilitando que os desenvolvedores investissem mais em detalhar ainda mais o que já era detalhado. The Division 2 is an amazing open world game with a lot of attention to detail. The PC version of The Division is not a port. It's not a special branch. It's developed along with every other version of the game. PC have very strong, extremely hardcore players that only accept the best. The PC technical features are 4K, HDR, variable refresh rate monitors such as AMD FreeSync. We'll also support Infinity displays, for instance, the wide or multiple monitors. There are no limitations on frame rate or screen resolution. If your rig can handle it, you can play it. As part of these efforts, one of the key differences between the Division 1 and the Division 2 is the focus that the dev team have put on improvements to systems, with some of these being entirely rebuilt. Improvements to things like the animation system and UI subsystem help cut down on CPU usage. On the graphics side, the game will take advantage of significant improvements to post effects like depth of field, chromatic aberration, and lens flares. I think the first, and this is something I remember you after playing the demo for the first time, just coming in like, the weapon sounds. The weapon sounds are so good now. That was my first impression from the demo. Like, forget like that it looks incredible, but with a good pair of headphones, some of the things that you notice, if you play the Division 1 a lot, like it's incredible, some of the small details, I think, that have changed. I brought up the one to you a little bit earlier of, there's this little thing that happens at the end of the magazine now. Yeah. That's part of the player feedback stuff, is that when you when you get close to being out of ammo, we kind of start desyncing the mechanical part of the weapon sound and the normal weapon sound, just to give you a little hint of like, oh, you're closing into getting out of ammo, basically. It's so cool, because it's like something that you don't need it. No. Right? Yeah, Because I mean, you're gonna run out of ammo anyway. But also something that excites me is like, because we're an RPG and I really want to take advantage of that and obviously weapon sounds is like something that you use a lot, and our like weapons is something you use a lot. So also making sure that we have enough mods that also change the audio somehow. So suppressors is obviously it's an obvious one, but then I also want to see what we can do with maybe recoil dampeners, see how we can play around with vibration and the controller. Also see if we can maybe try to change it up somehow for the muzzle brake mods as well. But so there's a lot of cool stuff that we can experiment with. And also different environments that you're in. Absolutely. I think one of the things I really wanted to make sure is that we utilize our great environment and our urban environment and make sure that the guns kind of react accordingly. So we're working on a couple of different systems to make that happen. And one of the systems is really cool because it's basically checking the environment around you, and it makes sure that the gun tails, so to speak, or gun reflections are actually accurate to where you are. So basically you could say that in any spot in the map, when you shoot a gun, it will sound different and specific to that place. So that's really, really cool. It's basically looking for the geometry of the level, and based on that, it kind of places the gun reflections realistically instead of just using some kind of pre-baked solution. Reparou na entrevista? As tais melhorias no som das armas? Legal, não foi? Mas como disse um deles, precisar não precisava, mas que bom que fizeram, né? Aproveitando o gancho da entrevista, emendo aqui a parte que ele comentou de feedback do usuário e vibrações do controle. Como poucos jogaram a demo, saiba que na minha opinião, essas aí foram as bobeiras que mais marcaram minha primeira experiência nesse jogo. Legal demais! Ela rola quando você seleciona a arma característica, que, como os tais ultis do jogo atual, são acionados com botões diferentes da simples troca de arma. Quando isso rola, o controle todo vibra. Uma aura amarela meio Super Saiyajin rola na tela, juntamente com um som de transformação acelerado, muito legal. Precisava
Apesar, não precisava, mas ficou do caralho. Como essa pegada do supérfluo traz muita coisa desnecessária, por outro lado, ela torna a jogatina bem mais legal, já que agora teremos muito mais coisas inúteis para se fazer. Quer um exemplo? Te darei vários. Posso começar falando de coisas básicas, como skin de peças, onde no jogo atual podemos customizar somente o da mochila. No jogo 2, todas as peças suportarão customização. Já pensou quantos skins isso quer dizer? Se só de mochila existem uma cacetada, imaginem de todas as 6 peças. Isso sim será customização ao extremo. Será quase impossível, aleatoriamente, você encontrar 2 personagens iguais dentro da DZ. Quer outros exemplos? Vamos lá! Logo no início da demo, caso você queira jogar tempo fora, diferente do primeiro jogo, onde só se conseguia quebrar coisas, agora podemos ficar brincando de rodar rodinhas de carrinho de supermercado no tiro, ou mesmo ficar jogando bola, sem se preocupar que ela retorne para sua posição original depois de algum tempo. Veja aí na tela, por exemplo, você saberá o quanto de dano tomou de cada NPC, além de informações adicionais sobre ele. Imagino eu, clicar no seu nome, devido a essa marcação cinza que é da mesma cor da tela das informações. Precisar, não precisava, mas ficou bem legal, né? Até quando você se suicida, ele mostra, mostrando todo o dano tomado ao lado do seu próprio nome. Só não sei se vai rolar isso no PVP. Torço pra isso, mas... sei lá. Vai me dizer se não seria animal, depois de 1 hora de caçada, você morrer na DZ e ver o nome de todos os players, tipo toda a torcida do Corinthians, com a quantidade de dano que você tomou de cada um. Pensando assim, acho que não vai rolar não, porque nesse caso teriam que desenvolver uma barrinha de rolagem para essa quantidade de nomes aí na tela. E ia cagar toda a simplicidade que desenvolveram nela, né? Mas sonhar não custa. Agora vamos à parte dos fofoqueiros da Alpha e dos paranoicos do Reddit. A propósito, alerta de spoiler daqui pra frente, ok? Spoiler, spoiler, spoiler alerta! Tu gosta de spoiler? Então fica, meu. Agora se você não gosta de spoiler, então, meu irmão, posso fazer o quê, né? Fica aí também e dá like, né? Fazer o quê? But there's a huge amount more that we want to do with characters, because New York, talking about the hat, it's winter, it's cold. Yeah. Your agent pretty much needs a big jacket and a woolly hat. It's summer, it's Washington, D.C., lots of new looks, including shorts. See, it was a tease the whole time, everybody. You're like, why is he wearing shorts on a stage? To promote the game. Look at him. How dedicated to the job are you? Super dedicated. I guess that's one of the things I didn't think about until I saw the original, the trailer for Division 2, was the fact of like, oh yeah, I've never just run around in a tank top and a t-shirt in the Division universe, right? So that's a great visual style already. Well, it's also, at its heart, the Division is a role-playing game. And we want that avatar to really feel like your representation within that world. So giving you a lot more options in terms of vanity is definitely something that we wanted to do. Antes de ter acesso a tais informações, ia listar esses pontos apenas como possibilidade, como fiz com aquela informação de armas explosivas no vídeo anterior. Mas depois de assistir uma gameplay, confirmei que tanto isso quanto essas armas são fatos concretos e teremos isso na sequência. Pena que não dá para editar o vídeo anterior, senão colocaria aquela informação na seção de spoilers para não atrapalhar quem não quer ter tais informações. Mas vamos voltar aos detalhes legais que não precisariam. Começaremos pelo que o diretor comentou no vídeo, quanto às jaquetas pesadas. O número que pus naquela citação não foi à toa, pois como ele disse, isso não faz mais sentido em um clima quente. Assim, na tela de customização do personagem, eu já imaginava que iríamos perder o slot onde ela fica hoje. Só não imaginava que no lugar entraria a opção de customizar óculos, e eles não mais seriam apenas aqueles 4 modelos que temos atualmente. Sabendo disso, fui consultar várias artes oficiais, e somente em 2 delas encontrei óculos, mas em nenhuma encontrei o personagem de frente. Assim nem dá pra saber se teremos muita diferença de tipos ou modelos se comparado com o jogo atual. Voltando a falar do vídeo que assisti, o cidadão seleciona trocentos personagens para escolher um para jogar. Ele faz isso porque na Alpha o personagem é aleatório, ele não é customizável. Assim pude ver claramente que, diferente do primeiro jogo, teremos muito mais locais para ter tatuagens do que no rosto e no pescoço. Está certo que quando imaginei tal coisa, ainda lá na E3, o fiz vendo várias das artes oficiais, onde identifiquei tatuagens apenas no braço e antebraço. Mas se considerarmos a informação do diretor criativo, que teremos também shorts, mesmo que eu não tenha visto isso em lugar nenhum, seria óbvio pressupor que também customizaríamos tatuagens nas pernas. Mas nesse caso, tá aí só uma possibilidade, e não uma confirmação. Apesar de ter mais alguns pontos legais para citar, os deixarei para o próximo vídeo. Afinal de contas, para variar, esse aqui ficou gigante. Falou!